Mas e durante esse período que estava invadido, eles não usavam para plantar, para ter algumas coisas básicas, pelo menos? Cara, não funciona, né? Quando acontecia, por exemplo, a gente teve a CPI do MST em 2023, que ela denunciou muito trabalho escravo nos acampamentos. Por quê? Os únicos acampamentos onde se plantam alguma coisa é numa terra boa, né? Onde os militantes obrigam os trabalhadores, os acampados, a trabalharem, só que o lucro total fica para a militância, para bancar carro de luxo, para bancar Hilux, para bancar viagens para a Europa, porque precisa divulgar o movimento social na Europa, então vão para Paris. Mas a coisa mais importante para mim é que são famílias que foram enganadas. Esse é o ponto grande, né? Você já teve mais de 1 milhão de pessoas que passaram nas mãos do MST. Então é muita gente que foi enganada por esse movimento e ele permanece impune na sociedade, né? Isso é terrível mesmo. Não, legal. Eu achei que enquanto eles estavam lá, só que o pior, eu vi no documentário da Brasil Paralelo, até você participou, né, do documentário, eles falando de alguns lugares que eles, em algumas fazendas que eles invadiram, daí tinha um monte de eucalipto lá. Cortaram todos os eucaliptos, o dinheiro vai para alguém, ou para algum líder, e daí os assentados ficam lá sem dinheiro, sem condições de plantar, sem nada. Então acabou ferrando o cara que era dono do negócio, os assentados ficaram sem dinheiro, mas os líderes saem com o dinheiro de lá, né? Inclusive esse documentário que você mencionou, MST Terra Prometida, ele traz relatos de pessoas que estavam lá dentro. A minha história, eu pude contar um pouco disso lá, pude dar o meu depoimento, mas a gente tem famílias como a família Betim, por exemplo, né, que a fazenda está na vida deles há mais de 100 anos, na geração deles. Eles plantaram mais de 100, 200 mil pés de café, uma terra completamente produtiva que hoje é alvo do MST. Você tem relato de pessoas que foram escravizadas pelo movimento, foram extorquidas pelo movimento, pessoas que relatam o quanto o movimento, a gente vai falar disso hoje, o quanto o movimento lutou contra a titulação de terra entregue pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que mais entregou os títulos de terra, né? A escritura, como que fala? Escritura? Escritura, título. Você tem um movimento que diz defender o pobre, MST. Eu tive a oportunidade de debater recentemente com um cara que se diz advogado do MST. O vereador lá de Minas Gerais, chama Higino, e em determinado momento ele me perguntou por que eu era contra a reforma agrária. O pessoal que está nos assistindo, eu não sou contra a reforma agrária. Eu disse isso para ele e digo para todos. Dificilmente você vai encontrar um brasileiro que é contra a reforma agrária. Sabe por quê? Porque o que eles chamam de reforma agrária, o que o MST chama de reforma agrária, não é reforma agrária. Eles não estão em busca dessa tal reforma agrária. Eu explico. Eu propus para o advogado do MST a gente fazer uma reforma agrária seguinte. O Lula está no poder, a esquerda está no poder, o MST está com toda a força. Por que eles não fazem reforma agrária? A reforma agrária que poderia ser feita, por exemplo, pegar 30% do território nacional, que são terras devolutas, terras do governo, terras do Estado, da União. E poderiam pegar todas essas famílias que estão acampadas hoje e entregar a terra para elas, repartidinha, com uma única diferença. Um combinado prévio, né? A gente então faz uma aliança o seguinte: vamos entregar a terra, mas vamos entregar imediatamente o título da terra para essas pessoas. Porque quando você entrega a terra e você entrega somente o CCU, que é a concessão de uso para essas pessoas, o MST continua manipulando elas durante 5, 10, 20 anos. Sabe por quê? Porque enquanto elas não têm a terra, o MST pode usar alguém para invadir a terra delas dentro do assentamento. E isso acontece com certa frequência. Então, por que é que o MST luta contra o título da terra? O Higino, advogado do MST, não teve coragem de fazer essa aliança comigo, de lutar pela reforma agrária, entregando a terra e entregando o título. Porque uma vez que você dá o título, você entrega prosperidade. A pessoa pode agora ter acesso a financiamentos, acesso a crédito, ela pode realmente plantar e produzir naquela terra. E essa não é a intenção do MST. É por isso que eles lutam contra o título da terra. O advogado chegou a dizer para mim o seguinte: não, a gente pode até lutar por isso desde que a gente só entregue o título depois de 10 anos. Qual é a mentalidade de alguém que diz lutar pelo pobre, que vai entregar a terra para o pobre, mas só quer entregar o título 10 anos depois? Eu explico. Querem usar aquela terra para continuar manipulando aquela pessoa, continuar usando o voto útil daquela pessoa para eleger político de esquerda e querem transformar aquilo num lugar de propaganda. Então, durante 10 anos tem um assentamento para eles poderem ir lá, fazer a propaganda deles e tal. E depois de 10 anos, segundo eles, podem dar o título. Mas não vão dar, não vão lutar por isso.
Porque, mais uma vez, primeiro e segundo mandato do Lula, quantos títulos de terra entregaram para os assentados? Cerca de 99 mil. Mandatos da Dilma, cerca de 166 mil nos mandato e meio da Dilma. E o Bolsonaro, fascista, que odeia o pobre, que odeia o trabalhador do campo, que odeia o camponês, fascista entregou 420 mil títulos de terra. Aí as pessoas começaram a olhar para isso, Gustavo, e pensar Tem que somar o da Dilma e o da Lula e não chega lá ainda. Do Temer e do FHC, tudo junto. Aí as pessoas olharam para isso em 2022 e isso foi um dos motivos da minha história ter tido tanta repercussão. Porque a minha história viralizou com essa camiseta, Vai Trabalhar Vagabundo, foi um meme, um grito de revolta. E depois o pessoal que tá vendo aí, né, Vai Trabalhar Vagabundo. E depois, poucos dias depois, o Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada e nós gravamos um vídeo. E no vídeo eu falo justamente isso. Ó, pessoal, o fascista aqui entregou título de terra para vocês. E por que o MST luta contra? Por que é que eles nunca entregaram? E aí as pessoas começaram a perceber. E nós começamos a converter voto da extrema esquerda para o Bolsonaro em 2022. Foi assim, uma bomba na campanha do Lula. Retaliação não demorou. Comecei a receber ameaças de morte, de facção criminosa. Comecei a ser ameaçado, coagido. E aí, ao invés de parar, eu falei, cara, a gente não vai parar. Eu coloquei minha vida nisso aqui. Eu luto pela verdade. Eu luto acima da política. Eu luto pelo que eu acredito, que é pela fé cristã. Pela manifestação do reino de Deus. E eu falei, se é para revelar a verdade, eu não vou parar. Inclusive, decidi publicar o livro para que fique registrado na história realmente o que essa galera faz com a população pobre do Brasil. Porque ao mesmo tempo que subiu essa concessão de títulos e tal, eu acho que deve ser inversamente proporcional ao número de invasões, né? No período da Lula e Dilma deve ter tido mais invasões, só que não entregavam os títulos. E no Bolsonaro acho que teve menos invasões, mas entregou mais título. Perfeito, é essa a descrição, né? E muita gente fala, por que o MST parece que não tá invadindo tanta terra agora? Porque olha só, faz uma conta matemática, vamos fazer uma matemática. Se o Lula pretende fazer reforma agrária, se o MST pretende fazer reforma agrária, o Lula está no poder, o MST está recebendo quase R$1 bilhão para o seu movimento, né? Via ONGs, via cooperativas. Por que é que eles não estão fazendo a reforma agrária? Por que a esquerda não faz reforma agrária, Gustavo? Agora, né? Por que eles não fazem agora? Estão no poder. Estão com tudo. Tem 1 milhão de dinheiro rolando aí nesses projetos sociais. Por que é que não fazem reforma agrária? Pro Gilberto Gil foi 4 milhões do Correio, né? Não podem usar também para isso? Eu vou te explicar por que não fazem. Você acha que é interessante para um partido que se aproveita da pobreza das pessoas para fazer política, tirar elas da pobreza? Quando a pobreza acabar no Brasil, o PSOL acaba. Quando a pobreza acabar no Brasil, o PT acaba.